O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar a roupa dele, ficarei curado. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se para o meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos seus pés e contou-lhes toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou, vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se vos perseguem por causa de mim, não
esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o Senhor. Aleluia, aleluia. Meus queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus é sempre atual, porque o nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje e por toda a eternidade. E isto a humanidade, não só do nosso tempo, mas do passado, fizeram essas grandes experiências e proclamaram também as maravilhas do Senhor. Porque nós temos um Deus vivo, um Deus que também nos fez imagem sua, um Deus que é apaixonado pela vida. Tanto é que Ele nos deu de presente os sacramentos, e de modo todo particular, a Eucaristia, onde Ele nos alimenta, onde Ele nos fortalece, nos dá ânimo, coragem para enfrentarmos as dificuldades do dia a dia. E aí nós ouvimos essa belíssima leitura do livro da Sabedoria, capítulo 1, onde fala que Deus não fez a morte, nem tem o prazer de destruir os vivos. Estamos atravessando esse tempo de pandemia, e muitos irmãos nossos, no nosso país, mais de 500.000 pessoas fecharam seus olhos para esta vida, e muitos irmãos nossos estão enlutados, mas temos também muitos irmãos nossos entristecidos e uma outra parcela com raiva de Deus. Tudo acontece de forma negativa na nossa vida, a partir do momento em que nós não queremos que esta luz que vem do alto e que nos traz a verdade invada o nosso coração. E aí, meus queridos irmãos, não conseguimos proclamar as maravilhas do Senhor, porque as pessoas começam a olhar como se toda essa desgraça fosse obra de Deus, achando que Jesus é o Beelzebu, que é o príncipe dos demônios, e que ele faz essas coisas negativas. E você precisa tomar cuidado para não pensar também desta forma, porque desse pecado contra o Espírito Santo não tem salvação. Então nós precisamos observar que o nosso Deus é amor. E a primeira leitura traz muito bem isso da leitura da sabedoria, do livro da sabedoria. Ele criou todas as coisas para existirem, inclusive as criaturas do mundo são saudáveis, nelas não há nenhum veneno da morte, nem a morte que reina sobre a terra, pois a justiça é imortal. Deus nos criou para a imortalidade e também nos fez a sua imagem. Aí vem depois a própria palavra de Deus, esse livro da sabedoria que tem mais de 2 milênios, não é a coisa que você está descobrindo hoje,
Talvez você não tenha essa prática com as Sagradas Escrituras. E é necessário, porque através da palavra é que o Senhor nos cura e nos fortalece. Então eu preciso diariamente alimentar da palavra e conhecer essa verdade de fé. E Deus nos fez, mas foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. O diabo ficou com inveja porque Deus nos fez imortal. Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Então Ele nos fez imortais. Mas como nós conhecemos como entrou o pecado no mundo por intermédio do diabo que seduziu a mulher também fez com que o homem pecasse. Então o pecado entrou no mundo, a desordem entrou no mundo, por inveja do diabo. Então isso não é obra de Deus. Só que Deus, Ele continua cumprindo com a sua promessa. Ele continua nos fazendo eternos. O nosso corpo pode perecer, morrer, mas o nosso espírito não. Então você nunca pode esquecer, meu querido irmão, que essa luz de Deus precisa invadir totalmente o seu ser, porque você é imortal. Então você tem espírito. O corpo você vai ver ali, como você disse, mais de 500 mil pessoas morreram, nós vimos, foram sepultadas, alguns lugares até de forma indigna, sem direito de velório. Então nós sabemos muito bem, jogaram terra por cima, mas ali está a matéria, porque nós sabemos muito bem que Deus nos fez do barro, da terra, e sabemos que para lá voltaremos. Mas só que Deus nos deu algo preciosíssimo, que é a nossa alma. E que eu vou dizer algo para você, meu irmão, que talvez você pense assim, a igreja... Não, muitos filósofos, estou falando de filosofia, é só você se informar um pouco também. Muitos filósofos acreditam na imortalidade. Então não pensa você que isso é só coisa de igreja. Muitos cientistas também acreditam na imortalidade. O que eles não acreditam, uma grande parcela deles, é na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo e se revelou, e se fez homem como nós em tudo menos no pecado. Então não pensa você que isso é descoberta de hoje. Nós estamos falando de algo que faz parte da história da humanidade, e que você precisa alargar o seu espírito, a sua mente, e começar a conhecer, a mergulhar nas coisas belas. E nesse tempo de pandemia, nada melhor. E ver que, como Deus nos fez imortais, nós precisamos cuidar de algo precioso também, que é do nosso espírito. Cuidar do corpo que você está vendo, eu sei que você cuida, mas é do teu espírito que você não vê, mas que você sabe que ele existe.
precisa também alimentá-lo. E o alimento dele Jesus já nos deu, é a palavra, que é de salvação, que é a palavra de vida. Então, se nós temos algo que é imortal, nós precisamos cuidar, porque essa imortalidade do nosso espírito equivale para a felicidade ou para a felicidade eterna. Ou você vai ser feliz eternamente, ou infeliz eternamente. Aí é você que vai ver como essa luz, que é Jesus, está entrando pela sua vida. Aí é a tua responsabilidade. É preciso ter fé. Nós ouvimos no Evangelho de São Lucas 2 histórias de fé, 2 grandes milagres que Jesus Cristo realizou. No caso da mulher hemorroíça, 12 anos, sofrendo de um fluxo sanguíneo, procurou vários médicos, gastou tudo o que tinha. Você conhece a história assim? Tem muitas histórias hoje desta forma. Muitas pessoas vivendo assim. E médico nenhum resolveu. E ela foi curada porque tocou no Senhor. Ela pensou consigo: se eu tocar simplesmente na veste dele, eu serei curada. E você ouviu no Evangelho que ela tocou e o Senhor perguntou: quem me tocou? Os discípulos disseram: mas mestre, tanta gente está te comprimindo aí, tanta gente tocando aqui e acolá, é uma multidão, o Senhor vem nos perguntar quem te tocou? Jesus olhou e a mulher se revelou: foi eu. Ela se expôs. Primeiro, estamos falando de um período em que a mulher, com essa hemorragia, ela não poderia tocar no homem, que ele ficaria impuro. Uma desgraça. Depois, estamos falando de uma mulher que gastou tudo que tinha. Estava pobre, à margem da sociedade. E ela toca em Jesus, porque ela ouviu falar. A fé entra pelos ouvidos. Então ela ouviu falar da fama de Jesus e tocou nele. E Jesus sentiu que uma força saiu de ti para dizer: algo aconteceu. E ela se expõe. Ela fala a verdade, ela é sincera com o Senhor, ela não tem medo. E Jesus a chama de minha filha. A tua fé te curou, vai em paz. Minha filha, você é alguém que pertence a mim. Vai em paz. E aí, meu irmão? Aí, minha irmã, onde você está? Na multidão ainda? Uma multidão comprimia Jesus. Somente uma pessoa tocou nele. Nós somos tocados por Deus nos sacramentos. É Ele que nos toca de forma bem direta através dos sacramentos.
E nós sentimos essa força que sai dele através dos sacramentos. Uma multidão comungam de Jesus na Eucaristia. Mas ele te tocou? Você se sentiu tocado por Deus? Ou você está na multidão ainda, olhando para o céu, olhando para tudo quanto é lado, reparando as pessoas que estão na sua volta, falando de um e de outro? Como que você está na multidão aí? O mestre falando, você viajando, onde você está? Você está na centralidade ou está fora da casinha? Que lugar você se encontra? A mulher sabia onde ela estava, com quem ela queria falar na multidão. Tinha tantos outros homens na multidão, mas ela sabia com quem ela deveria chegar, diante de quem ela deveria prostrar-se. Você sabe? É preciso, meu querido irmão, saber o que quer da vida. É preciso ser discípulo de Jesus Cristo. É preciso tê-lo como meu Senhor e meu Mestre. Porque senão, meu querido, você é mais um que esbarra nele. Tem muita gente neste mundo que esbarra em Jesus e que vive a sua vidinha. Mas Deus faz milagres. Curou essa mulher, devolveu para ela a dignidade. Mas nós ouvimos também que ele ressuscitou a filha de Jairo. E é interessante você observar no Evangelho. Jairo, Jesus indo para o outro lado da margem, ali Jesus, ajoelha também aos pés de Jesus e fala para ele: minha filha está nas últimas, minha filha está morrendo. O Senhor pode colocar a mão sobre ela, para que ela sare. Jairo, chefe da sinagoga. A sinagoga, vocês já sabem, é a igreja dos judeus. Ele é chefe, ele não é um qualquer. Muitos fariseus já estavam de olho em Jesus. Mas Jairo também se expõe. Na hora ele não ficou preocupado se o outro ia falar que se ele era chefe ou não chefe. Não, ele foi lá, ele também se expôs diante de Jesus. Ajoelhou e disse: o Senhor pode tocar na minha filha, impõe a mão sobre a minha filha. E Jesus ia indo, aí aparece esta mulher. A nossa vida é assim também, meu querido. Você consegue entender? Por isso é preciso conhecer a palavra. Você pede a coisa para o Senhor agora, quer que acontece? Não vai acontecer agora. Há um silêncio. Jesus parou e foi atender outra pessoa. Você que é de igreja, é você mesmo, é assim comigo também a vida. A gente pede, clama pelo Senhor. Precisamos saber esperar, nos convertermos ao Senhor, aprender a ouvi-lo, a sair da multidão. Aí depois que ele realizou a cura dessa mulher, aí nesse momento vão e fala para Jairo: não precisa mais importunar o mestre, a tua filha já morreu. E Jairo fala o quê? Ou melhor dizendo, Jesus fala o quê para Jairo?
Lembra da fala de Jesus? Precisamos sempre ter claro na mente a fala do Senhor. É bonita as histórias, mas eu tenho que saber o que ele fala, porque é a fala dele que tem poder. Ele diz: não tenhas medo. Basta ter fé. É preciso você ter fé. É preciso você acreditar. Aí Jesus, como nós ouvimos, chega lá na casa de Jairo, aquele choreiro e aquela gritaria. Ele já fala: para que tudo isto? Não tem sentido essa gritaria, esse choreiro. Ele está simplesmente dormindo. Conseguiu entender a fala de Jesus? Ele está dizendo: esse estado que ela está de morte é uma dormição, é um sono. Então Jesus está dizendo para nós: a morte é esse sono, você só está dormindo. Então não precisa dessa choradeira, essa algazarra, essa gritaria. Tem saudades, quer chorar pelo ente querido? Sim. Mas é chorar, não é para gritar, não é para entrar em desespero. Porque nós proclamamos e professamos a vida eterna. Então, meu querido irmão, não é novidade para nós em pleno século 21 que nós nascemos e que vamos morrer. Agora que vocês estão descobrindo isso não é novidade, meu querido. Nós nascemos e vamos morrer. Nós cristãos, católicos, queremos morrer em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus. Queremos deitar no seu colo. Queremos participar da felicidade eterna e não da infelicidade. Porque também não é novidade tanto para você quanto para aquele que é ateu, que no mundo existe o bem e o mal. Você está descobrindo agora? Não, você não é criança. Você sabe muito bem que isso existe. Que existe a injustiça e a justiça, você também sabe, não é novidade. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, também não é novidade para nós, há 2000 anos, da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que existe o céu. Você sabe. Fazemos essa experiência através da nossa fé, através dos santos, através de coisas invisíveis que Deus nos concede e que se tornam realidade na nossa vida. Quantos milagres o Senhor tem feito na nossa vida? O milagre hoje de você estar vivo neste mundo e poder cuidar dos seus filhos. O milagre de você poder comer, de poder respirar. Isso são milagres. Mas também milagres de tantas outras coisas, como aconteceu aqui, de duas situações impossíveis, e que para Deus tudo é possível. Quantas coisas que nós vemos e que se tornam realidade na nossa vida e que são milagres, e que é tudo através da fé, e que nós sabemos muito bem, porque até a própria ciência até hoje não consegue explicar, porque é milagre, e nós sabemos de tudo isto. Então por que você continua na multidão? Então, meus queridos irmãos, o Senhor está dizendo: morrer
para esta vida nós vamos morrer, mas não é um ponto final. Tem gente que acha que morrer para essa vida é um ponto final. Não é, o Senhor está dizendo, é uma vírgula. Simplesmente uma vírgula, porque é um sono. E aí Ele nos prova tudo isto. Vai lá e ressuscita Talita. A menina dizendo, Talita cum. Menina, levanta-te. Ele ressuscita. Ele traz ela à vida para dizer para você, amado, ela está viva, ela tem espírito. Por isso que eu trouxe ela de volta. Ela não morreu. Ela estava só dormindo. Tem outra passagem bíblica que você lembra de forma muito clara. Lázaro. Lázaro é aquele que já há 4 dias havia morrido. E Jesus fala, Lázaro, sai para fora, levanta-te e vem para fora. Também Jesus ressuscitou Lázaro, dizendo para nós, eles não morreram. A morte não é o fim, é uma vírgula, é um sono. Então, para que ter medo? Você é meu discípulo. Se você saiu da multidão, é meu discípulo, não tem medo. Você sabe que vamos fechar os olhos para esta vida. Vamos sentir saudades, sim, das pessoas que amamos. Teremos saudades. Mas nós sabemos que elas estão simplesmente dormindo. Porque Deus nos deu algo precioso que é o nosso espírito. E no final dos tempos, Ele irá nos dar um corpo glorioso assim como o seu e da Virgem Maria estão nos céus. Porque Deus é fiel na sua palavra. Deus cumpre com as suas promessas. Então Ele vem sempre em nosso favor. Ele é o Deus da vida. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, levanta-te. Saiba como dirigir ao Mestre. Jairo tinha tantos outros problemas. Essa mulher também tinha tantos outros problemas. Mas ambos tinham clareza, consciência com quem estava falando e o que era necessário pedir, ou o que era necessário acontecer. Deus concede a graça para esse pai, para essa mãe, para dizer: seus filhos, sua filha está viva, porque eu sou o Deus da vida. Eu não quero a morte de nenhum pecador, eu quero que vivam, que tenham vida, e vida em abundância. Nosso Deus não é um Deus mesquinho, é um Deus que te ama. Agora, meu querido, é você que precisa se amar também. Deus te ama, mas você se ama? Você deseja a felicidade eterna? Você deseja com que esta luz possa invadir totalmente o seu ser, que é Jesus Cristo? Peçamos que Deus conceda para nós nesse dia de hoje o milagre da mudança da nossa vida, que possamos realmente termos um coração aberto para acolher a verdade da palavra e saber e aceitar
a irmã morte e saber que vamos só dormir. É um sono. É simplesmente um sono. E quando você aceitar Jesus Cristo, sair da multidão e aceitar Jesus Cristo, você vai ver que a morte é um sono. Aí você não vai precisar, igual aquele povo, ficar gritando, chorando, fazendo escândalo. Não. Tanto é que até Jesus falou assim: sai daqui, desocupa, sabe, vocês não servem para nada, vocês não estão entendendo nada. Até caçoaram de Jesus, a palavra diz. Ele simplesmente pegou as pessoas interessadas, os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e os pais da menina, aqueles que estavam interessados, aqueles que queriam ver as obras maravilhosas do Senhor. Deus quer fazer milagres na nossa vida, e Ele faz, nós sabemos. O Padre até disse, o milagre de estarmos vivos, não só aqui neste mundo, mas a nossa vida eterna. Mas Ele quer fazer também outros milagres. Talvez alguma coisa você está precisando, de forma pessoal, ou familiar, ou no trabalho, ou de forma econômica. Prostra-se diante de Jesus, clama, mas peça com fé, e aquilo que você tem como prioridade. Não começa com muita choradeira, com muita falação, querendo tudo de uma vez só. Saiba ter as prioridades para a sua vida. Saiba como chegar diante de Jesus. E tenha fé. Não basta simplesmente chegar. Não basta simplesmente estar na multidão. É preciso ter fé. É preciso acreditar no Deus da vida. Amém.